E hoje eu resolvi falar para vocês sobre algo parecido, né, com isso de cuidar, de não cuidar, mas eu vou focar um pouco mais não funcionários, mas nos profissionais e seus ajudantes, né, que são aquelas outras pessoas que ajudam também na profissão, mas não é o líder, né? É, por exemplo, na escola, eu já estou pensando aqui que o Davi vai para o primeiro ano, né? E não vou te dizer que eu não fico preocupada, porque eu fico, porque a minha criança ela vai para uma outra escola, que nessa ela tá super bem. Tem uma AV que tá com ele agora que ela é firme com ele, sem ser agressiva, ele gosta dela, né? Então eu acho que ela tem aquela dosagem boa que eu sempre valorizo, que é você pode ser firme para a criança sentir confiança em você, sem ser agressivo com a criança, para ela não sentir medo de você, não ficar receosa com você, não pegar trauma de você, entendeu? Não pegar aquele medo, tipo, eu falo, me obedece e pronto que é assim. Com a criança autista não funciona, viu, docinho de coco? O máximo que vai acontecer é toda vez que você se aproximar, a criança ir pra cima de você. E aí fica o quê? No histórico da criança, criança é agressiva. Então, gente, quando a gente vai. Isso eu já tô pensando, já com os meus botões aqui, né? Falei, meu Deus. Então, ano que vem o Davi vai para uma outra escola e ele vai ter um auxiliar de classe, né? Essa auxiliar de classe, pessoal, ela tem que ser bem escolhida, né? Ela tem que ser conversado bastante com ela, explicado bastante com ela, para ela quem é a criança e tal. E na escola, quando eles mudam de escola, né? Provavelmente todos vocês já têm ciência disso, mas eu vou falar assim mesmo porque eu tô com vontade de falar sobre isso. Então vamos lá, tô empolgada. É, o Davi vai mudar de escola. E aí vai uma outra pessoa e junto com ele vai um documento que a escola tem que. É o histórico dele, né? Tá tudo lá. Criança assim, assado, autista, é assim, assado, nananana, faz isso e aquilo, ainda não consegue fazer, não consegue fazer aquilo. Vai esse histórico para a escola, mas a pessoa que conhece esse histórico, que escreveu esse histórico, que digitou e que vivenciou com aquela criança, não vai estar lá com ela, né? Para poder continuar a estrada, os dois juntos, provavelmente vai ser outra pessoa. Então, aquela outra pessoa que pegar, se ela focar só no que está escrito, a chance dela trabalhar com uma tensão sobre aquela criança vai ser muito grande. Porque a criança agora, por exemplo, o Davi ainda é menorzinho, né? Então, muitas crianças da idade do Davi menorzinho ainda têm muitos comportamentos disruptivos, né? Eles ainda não sabem direcionar suas emoções direito, então não sabe pedir licença para a pessoa não ficar tão perto. Tem gente que fica muito perto da criança, que vem com aquilo, não. A criança autista você tem que falar perto, de frente, firme e nananã. Só que tem criança que tem medo. Ela não entende que aquele perto, firme e do lado, olhando para a criança, é uma pessoa que está ali para ajudá-la. Ela se sente ameaçada com aquela pessoa grande, olhando de frente para ela, tá. Pelo menos e é o que eu entendo que uma criança vai pensar com aquela pessoa ali em cima dela perto demais. E principalmente aquelas pessoas que ficam falando com a criança, passando a mão na criança. Tem criança que não suporta toque físico, não suporta uma presença muito perto. E isso acaba sendo desrespeitoso. Então, assim, a criança vai, o histórico vai, mas quem escreveu não vai. Então vai ser uma outra pessoa. Essa outra pessoa que vai entrar, ela precisa conversar também com a família para entender um pouco quem é essa criança em casa. Porque aquela pessoa que ficou com ela todo o tempo ali naquele ano letivo não está mais lá. Aquela criança, ela já vivenciou outras coisas depois que saiu, né, da convivência dessa pessoa anterior. E ficou o quê? Ficou, se a pessoa agia dessa forma muito perto do que eu estou falando, vai ficar aquele trauma na criança. Então, todo mundo que chegar perto dela, ela vai agir de forma parecida. Se a pessoa chegar, leu o laudo e já chegou pronta, toda armada, porque tinha muitos movimentos disruptivos no laudo da criança. A criança é violenta, a criança morde, a criança chuta, a criança faz isso, faz aquilo. Às vezes, aquela criança fez aquilo uma vez para se defender, né? Porque, gente, ó, o Davi, ele tá aqui comigo. O Davi, ele não é um menino agressivo, tá? O Davi é um menino tranquilo.
mas acontece coisas e que ele quer se defender e ele não sabe como. Então ele faz o quê? Ele vai pro primitivo. Ele chora, ele grita, ele empurra, entendeu? Porque ele quer se defender. E quanto mais a pessoa fica em cima dele, bancando o grandão pra cima, mais ele parece que ele enfrenta a pessoa, mas na verdade é o medo dele que tá aumentando. Então ele fica mais receoso e ele fica mais ele fica mais na defensiva, né? Vou dar um exemplo. Eu sempre levo o Davi para terapia. Esses 2 dias a mãe dele estava aqui, né? Ajudou bastante. Muito obrigada, dona Laiane. Ela estava aqui e ela levou o Davi para terapia 2 dias seguidos. Um dia ela foi de Uber, então não sei como foi. E no outro dia eu os levei de carro. Porque de lá eu ia na loja em que eu compro as coisas sem glúten, né? Na Menu Sem Glúten, que fica lá em Moema também. Perto, né? Fica perto. A clínica fica no Brooklyn e a Menu Sem Glúten fica ali em Moema. Então eu deixei os dois lá e fui. Gente, o Davi, eu tenho um videozinho, eu até já postei, tá? Mas coloquei uma musiquinha e tal, dei uma misturada assim pra ficar engraçadinho. Mas o caso era o Davi numa resistência muito grande pra não ir pra terapia com ela, né? Mesmo ele sabendo que ali é o prédio que ele vai, mesmo ele sabendo que todo mundo vai estar lá esperando ele, mesmo ele já conhecendo as terapeutas, o espaço, já conhecendo tudo, ele simplesmente não queria ir com ela. E aí, eu fiquei rindo, depois eu fiquei com dó, mas depois eu fiquei rindo da reação dela também com ele, né? Porque ele chorava e gritava, né, com aquela coisinha assim, e eu falando pra ele lá do carro, vai, Davi, vai com a Laiane, daqui a pouco eu vou te buscar e tal. Só que aí eu pedi pra ela pegar ele no colo, que geralmente é o que eu faço quando ele não está muito legal, que ele não quer ir por algum motivo pra terapia. Mudou de terapeuta, né? É um dia assim que ele não tá muito legal, tá com alguma dorzinha, algum incômodo, ele não quer ir. Então, quando eu vou descer ele do carro, ele fica sentado na cadeirinha e aí lá eu vou convencê-lo de que se ele se sentir mal, a gente volta, de que eu vou estar lá na sala do lado, que ele pode me chamar, né? Que ele pode pedir para as meninas me chamar lá na foto, né? Que tem quero a vovó, que eu vou lá e pego ele. Eu não deixo ele disruptivo, eu não deixo ele nervoso, muito nervoso, chorando. Eu dou um tempinho para as meninas tentarem reverter. Se não consegue, eu já pego ele. Por que eu faço isso? Ah, mas toda vez aí ele vai usar isso, Alessandra, e toda vez ele vai ficar fazendo graça para você tirar ele da sala. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que eu tô falando para ele que eu vou estar lá, e se ele se sentir mal mesmo, ele vai sentir a vontade, vai se sentir à vontade de expressar que quer a minha presença, que ele tá desejando ficar comigo naquele momento. E ele é muito pequeno ainda pra gente ficar achando que ele deve lutar com as dorzinhas dele, com os desconfortos dele, com pessoas que não é da família dele, entendeu? Mesmo vendo as meninas com bastante frequência, que é o grupo terapêutico dele, na hora do vamos ver mesmo, eles querem lá, quer a mãe, quer a avó, quer o pai, quer alguém da família ali, né? Grudadinho. Então, eu deixo ele assim à vontade. E aí, ela ia ela não tem o costume de levar ele, né? Então, ela saiu puxando ele pelo braço, ele sem querer ir fazendo mó birra, colocando os pezinhos bem rente, assim, pro corpinho não ir, ela puxando, vamos logo! Aí eu, pega ele no colo, Laiane, pega ele no colo, filha. Só que ela tava com duas mochilas e o iPad dele pendurado. Então, ela não conseguiu fazer, né? Pegar ele no colo e levar. Então, ela ali, ela já ficou rígida também. Vamos logo, menino. E saiu levando ele, arrastando ele. E foram, né? Quando chegaram em casa, ele já estava de boa, já estava tranquilo. E as meninas da terapia falaram que ele ficou tranquilo também. Mas é isso. Se ele não quis ir nem com a Laiane, que é a mãe dele, que sempre tá aqui, que eu mostro foto todo dia, que eu falo com ela no telefone, que eu chamo ela no vídeo, ele vê ela no vídeo, que ela vem pouco aqui, mas a gente se fala, a gente tem um contato, né? Imagina o cara passar, ou a criança passar um ano inteiro numa escola com a pessoa. Aí, tipo, passa um pouquinho que as férias, volta, não tem ninguém da escola que ele conhece. Não tem o pessoal da cantina que ele vai lá e já acessa. Não tem o pessoal da limpeza e manutenção que de vez em quando corre lá atrás dele quando ele dá uns perdidos, né? Não tem o pessoal que fica brincando com ele todo dia, que já chama ele de príncipe na escola, porque eu falo que ele é meu pequeno príncipe, eu chego, vim buscar meu pequeno príncipe. Então o pessoal acaba pegando, né, esse jeitinho de falar e fala com ele também, oi, pequeno príncipe, e ele se sente super à vontade. Então a gente vai ter que levar o pequeno príncipe para outra escola. E esse pequeno príncipe vai precisar de alguém com um jeito parecido com a moça que ele tá se dando bem. Porque se ele pegar uma muito diferente, muito quem manda aqui sou eu, você é pequeno, obedece, não sei o que lá, não vai dar certo. E eu acredito que isso sirva para todas as crianças,
principalmente as que têm autismo. Então, mamães e papais, conheçam a pessoa antes de colocar o seu filho na sala de aula com ela. Tente apresentar os dois, marque, não sei, uma visita na sua casa, um passeio em algum restaurante, alguma coisa, sabe, assim, legal que ele vá. Geralmente, os profissionais da escola mesmo não querem fazer isso. Mas se for uma contratada, que você vai contratar um serviço de um AT, de alguém assim de fora, acredito que não vai ser muito difícil dessa pessoa aceitar fazer essa entrevista junto com a criança. E você leva a criança, apresenta, já sente a atenção ali da criança, se a criança está tensa ou não, para poder ele começar um ano letivo mais tranquilo, né? Não, Ale, mas ele vai ficar na mesma escola, mas ele vai ter coleguinhas diferentes, vai ter um professor provavelmente diferente, um professor de educação física diferente, alguém diferente. Então é muito importante que ele tenha ali um vínculo bom com a pessoa que vai ficar com ele. Se for a mesma do ano passado, beleza. Mas se for uma nova, tentem fazer isso, que é o que eu já estou me preparando, porque eu não tenho certeza se essa AV vai. Eu acredito que ela não vá, porque o Davi está com muita independência já. Talvez ele não precise mais de uma AVE para ficar com ele, para cuidar da vida diária dele na escola. Tipo, levando o banheiro, da comida, que ele já come com independência, ele já vai ao banheiro, ele precisa de uma ajudinha assim, tipo, para voltar e para se limpar. Mas a gente ainda tem uns 4 meses de aula, mais uns 2 meses que a gente vai passar de férias aqui, que eu vou treinar bastante a higiene pessoal dele, né? Para quando ele vai para o primeiro ano, ele tenha essa independência maior de precisar só da AT, né? Da acompanhante terapêutica mesmo dentro da sala de aula, ou uma professora que fique lá com ele, alguém que o ajude no didático mesmo, sabe? Alguém que ajude ele nas coisas só de escola. Que não precisa mais negócio de comer, negócio de levar banheiro, de dar aguinha, que ele já tem essa independência. Mas, gente, professor também tem criança que detesta, tem criança que ama o professor. Então, a gente fala, ai, nossa, tomara que ele goste do professor. É muito mais fácil a criança gostar de um professor que já conhece, que você já mostrou, né? Mostra vídeo da pessoa, mostra foto, né? Chama a pessoa no áudio, pede pra pessoa mandar umas mensaginhas bonitinhas pra ele no áudio. Olha o que tia fulana falou pra você, tá? Olha, vocês vão ficar. Então, vai conversando assim, trabalhando assim com a criança. Porque é o que eu vou começar a fazer com o Davi já da agora. E falar nisso, em pessoas que saem e voltam, a psicóloga dele saiu de férias, veio uma outra pessoa substituir, mas não que ele não gostou da outra pessoa, mas ele ficou desregulado. Tipo, ele não fez birra, nem não fez nada com a moça, nem nada, mas ele fez xixi 2 vezes na roupa, né? Ele ficou mal em casa, ele acordou à noite 2 vezes. Então, assim, ele ficou um tempo se adaptando, tipo, cadê a pessoa, né? Onde ela foi, por que que ela não tá aqui? Então, foi uma semaninha, assim, que ela ficou fora e que ele ficou bem chateado, digamos assim. Mas a chateação dele, ele não me mostra em palavras porque ele não sabe falar, olha. Poxa, eu não quero ir, a tia não tá lá. Eu vou lá fazer o quê? Não vou não. Como as crianças de 6, 7 anos já conseguem falar, se expressar. Ah, eu não vou, vai ser professor substituto hoje. Nossa, aquela mulher mó chata, aquela mulher não sei o quê. Não, ele simplesmente fica com tudo pra ele e ele vai mostrar como? Através do fisiológico. Ele vai fazer xixi na roupa, que eu já contei aqui pra vocês que tem um tempão que o Davi não usa fralda. Ele tá totalmente desfraldado. À noite, esses dias ele tá tendo bastante escape à noite, mas é porque tá muito gelado, né? Ele não consegue acordar porque o frio dá mais essa coisa de sono pra gente. Então esses dias ele tá tendo bastante escape, mas já não tava tendo. E vou levando, troco as coisas e tal, e vou deixando. Mas assim, a psico dele voltou essa semana. E hoje foi o único dia da semana que eu fui com ele. Aí ela falou que ele tava bem e tal, mas que teve escape de novo lá na terapia com ela. Então, tipo, ele tava tendo escape quando ela saiu, parou os escapes e os escapes voltaram quando ela voltou, que já trocou a outra moça de novo. Então, é a emoção que ele não consegue extravasar de outra forma, entendeu? Então, se sua criança ainda faz xixi na roupa, não brigue com a sua criança. Ai, faz xixi na cama, já tem 6, 7 anos, tem que usar fralda.
ele não está pronto ainda, então precisa de bastante estímulo para poder isso acontecer. É um processo demorado, é um processo que precisa que a casa toda participe, não é só uma pessoa, tá? Aqui em casa tem vários banheiros, eu deixei ele acessar todos os banheiros, levei uma bronca de um psicólogo aí particular que disse que era para eu deixar só um banheiro para ele usar, para ele não sujar todos os banheiros, que isso ia dar muita mão de obra para mim, ia me deixar muito cansado para limpar um monte de banheiro. Falei para ele, no início eu fiquei com muita pressa para que ele achasse logo um vaso sanitário, para que ele conseguisse controlar, né, os esfíncteres até chegar lá. Só que agora ele já consegue. Agora ele não precisa usar mais todos os banheiros. Ele usa o que ele tá lá na sala, ele usa o lá da sala. Às vezes ele tá aqui no quarto, tá lá no do quarto, ele vai lá na sala e usa, que ele prefere o de lá. Então é assim, a gente tem que ter paciência que todos os períodos vão passando, sabe? Faz uma coisa muito hoje, daqui a pouco ele mesmo vai deixando de fazer aos pouquinhos. Você já vai direcionando para outro lugar. Olha, usa esse daqui que tá mais perto, né? E vai direcionando. E agora ele já consegue usar mais um banheiro, mas aí no frio ele voltou a ter escape noturno. E eu não estou preocupada porque eu sei que é o gelo mesmo, tá muito gelado. Esses dias eu não tô levando ele pra escola porque ele tá acordando super tarde. E o Davi, gente, o Davi acorda às 6 horas da manhã em ponto. Ele não passa. Então agora eu tô achando que o meu neném tá se aproximando mais de uma criança, é, não típica, né? Mas de uma criança menos comprometida. Amor, de uma criança menos comprometida, porque ele tá acordando mais tarde, ele tá me mostrando preguicinha para levantar. Toda hora fica conectando aqui, ó. Ele tá me mostrando mais preguicinha para levantar, eu vou tirar ele, ele puxa o cobertor e se enrola, coisa que ele não fazia, ele sempre deixou, Davi, vamos lá, vamos tomar banho que escapou xixi, aí ele vai, tudo ele faz certinho, aí agora não, agora ele acorda, se cobre, fica lá, puxa o cobertor, eu tiro o cobertor da cara dele, ele dá risada e puxa de novo e fecha os olhinhos para dizer que tá dormindo, tá simplesmente uma graça. E tá acordando tarde, coisa que nunca aconteceu. Eu acredito que a retirada do glúten, que a gente está seguindo bem à risca de um tempo para cá, tá melhorando bastante isso dele. Né? Ele tá indo no banheiro com uma frequência muito boa, né? O bolo fecal tá saindo com uma consistência praticamente perfeita de uma criança que não tem nada. Então, assim, tá desinflamando o intestino dele, então tá desinflamando também o cérebro, né? Os neurônios dele estão. Mas, gente, hoje o Davi me chamou para brincar de pega-pega. E ele ficou correndo pelo meio da casa e ele se escondia e colocava a cabecinha assim, com os olhos assim esbugalhados. Eu batia o pé no chão. Vou te pegar, Davi. E ele saía correndo, se jogava em cima da cama e se cobria com aquele medinho, sabe? Ele não tinha esse medinho. Você falava, Davi, vou te pegar, Davi. Você podia fazer o que você quisesse. Ele continuava lá em pezinho, assim, ó. Tipo, não tô entendendo, né, o que você quer. E agora não. Aí hoje ele me chamou várias vezes para brincar com função. Então, isso que ele está fazendo é uma brincadeira com função. Ontem eu mostrei aqui também ele me imitando o que ele também não sabia fazer, que isso vai ajudar muito ele na respiração com a natação, com o esporte, né? O judô precisa daquele controle assim de respiração, né? Então, ele tá me dando bastante devolutiva com função, sabe? Tá muito fofo. Levo pra escola, quando eu deixo ele lá na escola, ele fica de boas, tranquilo e vai. Quando eu vou buscar, ele tá assim, ó, na sala. Agora eu chego, olha assim, ó, Davi Luca, ele já faz assim, já fica caçando as coisas pra vir embora comigo. Aí um coleguinha vai lá, pega a mochila, outro pega. Então, assim, galera, não desistam dos pequenos. Ai, mas ele é um nível 3, fala que não tem chance, que não sei o quê. Conversa fiada, sabe? Você tem que tentar, né? A gente tem que tentar dar o melhor que a gente pode pra eles. Ai, mas eu não tenho, Alessandra, eu não tenho condição nenhuma. Ele tem que ficar aqui nessa escola pública. A escola é nossa. A gente paga imposto, você paga imposto também, entendeu? Se o seu filho precisa mesmo de um suporte, vai atrás do suporte. Vai atrás de um laudo, vai atrás da Secretaria da Educação, vai atrás de qualquer pessoa, ajude seu filho em casa no tempinho que sobra. Ah, mas não sobra tempo. Vai ajudando no que dá. Vai fazer comida, leva para fazer comida junto. Ah, mas ele suja tudo, atrapalha tudo. É assim mesmo. Criança que não suja, ela não aprende, sabe? Precisa. Eu chego a deixar a bandeja de ovo em cima da bancada para que o Davi mexa. Aí um dia desse estou eu lá, ele pegou o ovo, olhou, olhou, olhou e no chão. Perdi um ovo? Perdi. Mas ele foi lá, mexeu,
né? Ele foi lá, passou a mão, já sentiu como que é dentro do ovo. Aí essa semana eu cozinhei vários ovos, deixei, né, na bandejinha assim, porque agora eu vou fazer uma dietinha aqui pra ver se dou uma desinchadinha, né? E eu deixei os ovos cozidos lá. Ele pegou o ovo, ficou olhando pro ovo assim de novo, baixou a mãozinha e eu observando pra ver se ele jogava. E na hora que ele foi jogar, ele afastou o corpinho assim, ó, e soltou. Porque o outro tava mole, né? Então respingou nele, ele sentiu o respingo. Então ele já entendeu o que que acontece quando ele joga um ovo. Ele não sabia que estava cozido, jogou de novo e a experiência dele já foi outra, porque o ovo caiu e só trincou. Aí ele foi lá para mexer com o dedo e não aconteceu nada, porque o ovo tava duro. Aí eu cheguei lá e falei assim pra ele: "Ha! Você quebrou outro ovo, né, Davi Luca?" Ele olhou pra mim, ficou dando muita risada, gente. Ele gargalhou. Eu falei: "Ei, Davi, está cozido, ele isso daí não vai ficar, não vai fazer meleca." E assim, gente, é muito legal. Ah, nossa, mas vai deixar o menino ficar desperdiçando comida, todo mundo morrendo de fome. É um ovo, né? E ele valeu a pena. Eu perdi o ovo, perdi, mas valeu a pena. Ele brincou, ele fez. Eu não fico pegando comida e, nossa, fazendo aquela melança toda para que ele coma. Mas eu deixei ele comer e se sujar. Ele suja a minha sala toda. Ele pega comida e vem andando pro quarto e come aqui. Onde ele tiver, tem sujeira de comida. E eu já falei para vocês que eu tenho um aspirador aqui que eu limpo tudo rapidinho. E não vou ficar dando tanto controle assim para ele que eu quero que ele aprenda as coisas. Então agora, quando ele pega alguma coisa que vem pro quarto, eu, Davi Luca, vem comer aqui na sala, Davi, na mesa. Gente, ele volta e vai pra sala. Não tem mais maçã em cima das camas. Não tem mais pedaço de bolacha em cima das camas, né? O sofá ele ainda suja, tá? Que ele fica lá assistindo, fica comendo. Então eu sempre coloco um tecido lá facinho de lavar, que aí quando ele suja, eu vou lá, tiro. Na verdade, eu lavo todo dia, tá? Porque todo dia ele suja. Então eu tiro, lavo, aspiro a sala, coloco lá de novo, que é levinho, já seca. Não me estresso mais com isso, que eu quero que o Davi aprenda. Então, gente, o Davi não toma muita medicação. O Davi, ele é assim calmo mesmo pelo ambiente que a gente proporciona para ele. Se eu ficar batendo o pé e deixar a mãe dele levar sempre, e ele vê que eu tô desrespeitando ele fazendo aquilo que ele sabe que eu sei que ele não gosta, que ele me mostrou ali que ele não gosta, aí ele vai começar a fazer coisas para me irritar também, né? Qualquer coisa que eu falar com ele, ele vai logo dizer que não, vai logo voltar para mim, vai ficar grudando em mim, e aí vai ficar difícil a situação. Então, pessoal, não desista dos pequenos, eles têm muito potencial. Não fique focando só no, nossa, ele precisa aprender tal coisa que todas as crianças dele já sabem fazer isso. Você vai deixar a sua criança aprender ali de início o necessário, o básico para a sobrevivência dela, que é o comer, que é o beber água, que é o tomar o banho dela, que é fazer as coisinhas dela, sabe? Agora, se ela vai aprender a ler, escrever, falar inglês, francês, alemão, não sei o que lá, ela tem tempo para isso, né? Eu tenho 40 e poucos anos e não sei falar inglês fluente ainda. E daí, né? Isso impacta na vida de quem? De ninguém, praticamente, eu acredito. E tá tudo bem. Qualquer coisa, Google Tradutor. Então, a tecnologia está facilitando muito a nossa vida. As pessoas com autismo, que antes ficavam tudo recluso, agora já conseguem sair, né? Até de casa sair bastante, usam bastante rede social, compram seus objetos pela rede social, não estão prejudicando absolutamente ninguém. Então, assim, tá tudo bem, não precisa ninguém ficar em pânico. Só cuide da sua criança, trate ela com respeito e dignidade em todos os ambientes, lute para que isso aconteça, mas voltando aqui, não chegue com os pés na porta exigindo nada de quem você está indo atrás para auxiliar no crescimento do seu filho. Porque as pessoas que estão lá, elas estão lá por uma função, né? Elas não amam o seu filho de amor igual você, né? Elas estão lá prestando um serviço, um trabalho, que é o trabalho delas e que elas vão fazer o melhor que elas podem, porque elas também querem crescer profissionalmente, então vão fazer o melhor que pode. Mas se você chega com o pé no peito já da pessoa, já com graça, já se impondo, já que meu filho. Todas as crianças elas são importantes, né? Então, mas aqui todo mundo é criança. Tem o jeitinho da gente falar, que a gente sabe, né? Que todo mundo lá é criança. Porém, a sua criança tem uma necessidade maior naquele setor do que o fulaninho ali que não precisa de ajuda para ir ao banheiro, por exemplo. Que a sua criança é também uma criança e precisa ser respeitada. Ela não vai fazer tal coisa que ela não quer. Que você quer que ela vá lá e que ela faça um desenho e pinte de azul. Ela não quer pintar de azul, ou então ela nem conhece a cor azul ainda. Né? Ela precisa de um suporte maior naquele desenho do que as outras crianças que já conhecem as cores, que já pintam, que já não precisa mais de auxílio de que alguém segure na mão. Já a minha criança vai precisar disso. Então, essa criança que precisa mais do pessoal de ajuda, ela tem que ser tratada com muita dignidade, porque não é porque ela quer,
Ou vocês acham que a criança quer? Chega lá na sala de aula, fica lá sentada e todo mundo olhando pra cara porque a criança não consegue fazer as coisas que quase todo mundo na escola consegue. Vocês acham que a criança não queria ir sozinha ao banheiro, fazer todas as coisinhas dela e sair. Eles se sentem constrangidos, gente. O Davi aqui, ó, ele entra no banheiro e ele fecha a porta. Ele não deixa a gente ficar mais olhando ele. E, infelizmente, ele tem que abrir de novo a porta, né, para poder a gente fazer a higiene dele, porque ele ainda não consegue fazer sozinho. Então, agora ele aprendeu a não querer que ninguém mexa mais nele. Ele vai lá e suspende a calça. Mas aí ele vai ficar sujo, né? E dependendo de como ficou a sujeira, vai ficar ruim, ele vai ficar fedido, vai começar a se coçar. Então precisa de uma higiene, aí é onde a gente entra, né? Limpa ele com lencinho umedecido para ficar lá tudo bonitinho e veste a roupinha dele. Mas se depender dele, ninguém toca nele. Por quê? Porque ele já sabe que o corpo dele é dele e ele não quer muita aproximação, principalmente nas partes íntimas dele. Ele não gosta que ninguém encoste. Ai, Davi, fica aqui que eu vou limpar o bumbum. Ele fecha assim o bundinho e não quer e fica todo torcido. Quando eu entro no banheiro, eu falo, meu amor, sou eu, tá bom? Vou te ajudar a limpar, tá bom? Vamos sentar aqui, que fica mais fácil? Aí eu sento ele, dou o papel na mão dele, vou tentando fazer. Depois eu falo, olha, vovó vai dar só uma verificada, tá bom? Eu sei que você já limpou. E ele deixa de boas, entende? Né? Bora, senta logo que eu vou limpar você. Que saco, toda hora esse menino vem fazer cocô. Gente, a criança tem as necessidades fisiológicas. Tem dias que o Davi faz cocô várias vezes por dia. E todas as vezes eu faço a mesma coisa. Davi, terminou, filho? Vovó vai ajudar você, tá bom? Vamos lá? Aí eu dou o papel pra ele, ele vai, limpa do jeito dele. Aí eu vou, pego o lencinho e falo, agora vovó vai dar uma olhada aí, tá bom? Vou passar um lencinho aqui, porque eu sei que você já limpou, mas não custa nada dar uma verificada, tá bom? Dou os parabéns, peço para ele vestir a roupinha dele, ele já suspende sozinho, que ele não suspendia, né? A ATO ajuda bastante, ela deu as dicas de você ensinar para a criança a puxar a cueca com o dedão, sempre enfiando o dedão assim no cós da cueca e puxando, né? E o Davi já tá fazendo isso. Hoje eu fui tomar banho e ele foi também, ficou em pé no box assim, olhando pra minha cara. Falei, você quer tomar banho, né? Aí ele deu risada. Falei, tá bom, vai, então vamos lá, tira a roupa e vem. Ele ficou um tempão pra tirar a meia, isso que ele tava com um pé só. Falei, não, Davi, vai, senta no chão que fica mais fácil. Ele sentou no chão, tirou a meia. Gente, ele tá obedecendo muito comando e eu tô maravilhada com isso. Tô dando graças a Deus todo dia e vou insistir em todos para que ele não perca nenhuma das habilidades que ele tá adquirindo, que às vezes perde, tá? Às vezes você fala, ele já aprendeu isso, daqui a pouco você pede pro menino fazer, o menino não sabe mais, né? Então, ele foi e ele tirou a roupa quase toda, porque as meninas lá, as TOs, que é terapeuta ocupacional, elas ajudam no vestimenta, tirar e pôr de roupa, nessas coisas. Então, o Davi, ele tem muita dificuldade de suspender a blusa para tirar assim, né? Tem dificuldade em abrir zíper, botão, mesmo daqueles que só puxa assim, ele tem dificuldade. Então, as meninas estão ajudando bastante. Hoje ele tirou a roupa praticamente só. Eu, Davi, ele tava com a jaquetona pesada, falei, ó, o zíper, tá vendo? Ó, pega aqui nesse negocinho aqui, amor. Aí ele pegou, geralmente ele faz assim, ó. Por isso que ele não consegue, né? Toda vez que ele vai puxar, solta. E ele não puxa pra baixo, ele sempre faz pro lado. Aí hoje eu peguei na mão dele, dei ajuda total, porque ele tava em pezinho na minha frente. Falei, ó, vamos pegar aqui? Segura no zíper. Aí ele segurou. Aí eu, agora nós vamos pra baixo. Aí eu dou apoio total, com a mão só assim, e ele é quem vai puxando. Então ele puxou todo o zíper, tirou, ele mesmo fez assim, tirou e me entregou a roupa. Aí depois estava de manga longa. Eu falei, e agora a manga longa? A manga longa eu suspendi junto com a mão dele e tirei um cotovelo só. Falei, agora a vovó já te ajudou, agora é a sua vez, faz sozinho. E ele tirou, gente, uma camiseta de manga longa. Falei, gente do céu, há um tempo atrás eu tava já pensando assim, falei, meu Deus, esse menino nunca vai conseguir tirar uma camiseta de manga longa, porque essas camisetas largas desse jeito, né, com buracão na cabeça, os braços larguinhos, que ele é magrinho, né, então tudo fica largo nele. Ele tinha dificuldade e hoje ele tirou a roupa quase só, tirou a calça sozinho, tirou a cueca sozinho, entrou no chuveiro, tomou o banho dele, quando eu saí segurou a toalha. Então assim, eu tô acreditando muito que a dieta sem glúten dele tá ajudando muito, né? Porque medicação a gente não mexeu em nada, tá? 1 ml de risperidona à noite para ele dormir. E mesmo assim, ele não tá muito contente assim de tomar esse remédio não, viu? Parece que ele já tá falando para mim, olha, eu não quero mais. Que antes eu vinha abrir a boquinha, ele já, eu Davi, o remedinho, amor, vem que agora já era da gente dormir. Ele já entendeu que aquele remédio que eu dou para ele, deixa ele meio tontinho para ele dormir. Então agora ele tá ficando resistente para não tomar a medicação de dormir. E aí vem outras questões, né? A criança tá compreendendo mais o mundo, ela vai começar a ser mais resistente e vocês vão ter que brigar mais para que ela continue fazendo as coisas. Ai, não quer de jeito nenhum fazer tal coisa, mó sufoco. Tem que dar um jeito da criança fazer. Não é batendo, não é gritando, nada. É na base da conversa, do diálogo, da brincadeira. O Davi, ele
funciona na base da brincadeira, viu? Corro atrás dele, brinco. Tem que ter paciência, gente. Aí o pessoal fala assim: ah, primeiro tem que ter muito amor, depois paciência. Eu troco. Eu falo, primeiro você tem a paciência, querida, depois você tem o amor, porque sem a paciência nem o amor existe, porque o nosso amor, ele é tão grande que às vezes a gente fala assim, ah, ai, deixa ele não fazer, deixa. A gente deixa ele não fazer pelo nosso amor, né? Mas na verdade, a gente não deixa lá ele sem fazer porque a gente quer se livrar já daquilo. Então, se a gente tiver a paciência e o amor junto, a criança evolui muito. Então, o Davi tá maravilhoso. Vem cá, vida. Ele tá até aqui, ó. Vem. Você nem deu oi ainda. Você não deu? Você não deu oi ainda pro pessoal lá. O pessoal tá falando de você. Fala boa noite, gente. Fala boa noite. Fala oi. Oi, amor. Gente, olha o vozeirão que esse menino tem, né? Vocês estão ouvindo? Ó, fala aqui no meu. Ai, meu Deus. Olha o microfone aqui pra você falar. Oi. Quer falar? Você quer falar? Hã? Não? Não? Você? Tá bom, então me dá um beijo de tchau. Dá tchau pro pessoal que você já vai também. Dá tchau. Esse já é um tchau, que você não veio dar oi. Dá tchau. Com a mãozinha. Como é que dá tchau? Sozinho. Como é que dá tchau sozinho? Não quer? Não quer dar tchau. Não quer dar tchau. Então vai lá. Então me dá um beijo e vai. Um beijo. Beijinho. Vai. Isso. Vai lá. Então, galera, é isso. O bate-papo de hoje. Adorei. Pensem nas questões que eu falei para vocês de como chegar para falar com a criança. Esse negócio do o autista, você tem que falar é, firme, perto, e assim, e assado. Você conhece a sua criança, qual é a melhor forma que ela te compreende, né? Então, ninguém melhor do que a família para saber como que aquela criança fica melhor, qual a forma de você falar. O Davi fica melhor falando com ele com carinho. Quando eu quero dar uma ordem nele, ele já. Aí eu, sim, Davi Luca, eu tenho que ficar rindo pra você o dia inteiro, é? Aí ele dá risada. Mas eu prefiro rir pra ele o dia inteiro e ele fazer as coisas que eu preciso que ele faça do que eu dar ordem e ele fica bravo, né? Fica chateado. Então, boa noite, obrigada a todos. Helena, Rose Queiroz, a Binha, o Marcelo Benedito, Mirelo, Gabriel, que eu sei que é você, viu, querido? Boa noite a todos vocês do Instagram, do YouTube e aqui também do TikTok. Obrigada pela companhia e amanhã a gente conversa mais, ok? Um beijo, boa noite.